terça-feira a gente precisa orar por essa santidade, para que essa santidade ela seja real. Esse processo de santificação ele seja desenvolvido através do caráter de Cristo em nós. Inclusive, lembrar que nós estamos estudando o livro A Formação de Caráter, do Jorge Mitian. Se você ainda não tem esse livro, é importante você falar conosco, procura o teu líder, fala com o teu líder. Ainda tem livros ainda, isso, muito bom, Alessandro. O Alessandro está botando aí o Formação de Caráter de Jorge Mitian na tela aí. Se você não tem o livro, você procura o teu líder aí, o líder do grupo ou o teu discipulador, fala com ele, eu quero um livro, vai chegar até nós e nós vamos poder disponibilizar para você. Se não tiver o livro, se tiver esgotado aqui conosco, nós vamos encomendar para você, beleza? Então faça isso. Na quarta-feira, aperfeiçoamento na unidade, fortalecendo nossa amizade não só no Senhor, mas uns com os outros, né? E também a nossa sinceridade e transparência. Então, como família, como o Vaguinho estava falando aí em relação ao Márcio Vilar, e, claro, entre nós, entramos primeiro, ficamos batendo um papo ali, depois brincou com o Silvano aí, com a camisa linda, bonita, né? Está parecendo a Pantera cor-de-rosa, mas tudo bem. Aí, nós precisamos dessa unidade, mas não é qualquer unidade. É a unidade do espírito, a unidade de corpo e a unidade de fé. Essa unidade ela é desenvolvida pelo Espírito Santo, pelo Senhor em nós. Então, a gente precisa estar orando por isso, para que nós possamos manifestar a Deus de uma maneira poderosa. Quinta-feira, nós temos aí a oração, a intercessão pela expansão do reino de Deus, ou seja, a nossa responsabilidade em proclamar o Senhor, falar de Jesus, falar das boas novas, falar do que ele fez e daquilo que Deus é para nós, né? Nós precisamos de ousadia para testemunhar e também de ousadia para pregar o evangelho, como a igreja do primeiro século. E eles oravam para que Deus desse graça a ele, para que eles pudessem testemunhar Jesus e proclamar as boas novas com ousadia, né? E a proclamação dessas boas novas, esse testemunho de Jesus deve redundar em frutos para a glória de Deus, né? Então, a gente precisa orar por isso. Na sexta-feira, orar pela igreja na cidade. Nós temos irmãos vinculados, nós temos irmãos aí em alguns municípios que fazem parte dessa congregação que está baseada aqui em São Bernardo do Campo. Então, orar por São Bernardo do Campo, orar por São Paulo, Paulo Godoy em São Paulo, Renato Debs em São Paulo, Tia Antônia em São Paulo, na cidade de São Paulo, e fora outras pessoas, Noé Debs, e fora outras pessoas que estão em São Paulo, que precisam orar pela cidade, pela igreja na cidade, para que haja a expansão do evangelho do reino na cidade também, que a cidade seja alcançada pelo Senhor. Então, a gente precisa orar. Durante a semana, a gente tem orado e a gente tem pedido isso ao Senhor, né? Orar pela igreja no Estado, no Brasil e no mundo. E orar também pelos seus governantes e pelas nações, né? Nós sabemos que a igreja do Senhor Jesus está pelas nações, nós precisamos orar pelas nações. Nós temos aí irmãos que estão trabalhando ali no continente africano, o Edson Silva, um batateiro aqui da cidade de São Bernardo do Campo, já está há 22 anos em Moçambique, lá no continente africano, trabalhando com a igreja lá, e a gente precisa orar pela expansão do reino de Deus também nas nações, nos continentes, né, para que a vitória do Senhor, ela não seja... A gente não fica esperando a vitória do Senhor apenas lá naquilo que o Apocalipse fala, aquilo que Mateus relata como vai ser, digamos assim, o destronamento de Satanás no mundo. Mas nós precisamos já trabalhar, preparar o caminho do Senhor, a sua volta, a sua segunda volta, melhor dizendo, né? O retorno dele para levar os redimidos, né? E no sábado, pelos dons, pelos ministérios, pelo fruto do Espírito Santo, para que se levante trabalhadores para a seara, para pessoas comprometidas com o evangelho, de proclamar mesmo, pessoas que vão entregar a sua vida para esse chamamento, essa vocação, essa santificação. E hoje o derramar do Espírito Santo sobre nós, aquilo que o Senhor prometeu, né? Que falou para os discípulos não se ausentarem de Jerusalém até que do alto fosse revestido, eles fossem revestidos de poder,
o Espírito Santo. Esse poder aí é aquilo que nós estamos orando por ousadia, por intrepidez, não considerar a nossa vida preciosa aos nossos olhos, né? Nós mesmos, porque nós já temos um que olha por nós, já temos um que olha para a nossa vida e a considera preciosa, né? É de valor inestimável. Então, eu não preciso ficar olhando para mim e achar que a minha vida é preciosa demais para sofrer, para padecer, enfim. A única coisa que Deus espera é que eu cumpra o chamado, a minha vocação. Por isso ele nos inseriu nesta família maravilhosa, né? E que haja também sinais e prodígios e maravilhas. Haja conversões, pessoas rendam o coração, pessoas sejam conectadas ao trono da graça quando estivermos reunidos como igreja. Cada um de nós, cada irmão aqui vinculado, logado, seja um profeta do Senhor, seja um sacerdote, para profetizar. Hoje pela manhã eu coloquei no grupo essa canção que fala muito com o meu coração, flui em mim, o Espírito Santo ele veio para isso, para me capacitar, para me impulsionar a fazer a vontade de Deus, e que quando estivermos aqui ouvindo a palavra, cantando, adorando, orando, isso aconteça sobre a sua vida aí na sua casa, não só quando a gente está reunido presencialmente. Amém? Glória a Deus. Vou orar e aí você concorda comigo aí no amém. Beleza? Hoje é o nosso dia. É o dia de adorarmos, louvarmos a Deus com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento. Em nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, muito obrigado pela vida de cada irmão aí logado, cada irmão que atendeu esse chamado, cada irmão que está se conectando agora, aqueles que ainda não chegaram, mas aqueles que vão chegar, aqueles que vão ligar os seus smartphones, as suas TVs, os seus laptops, para participar desse ajuntamento que nós entendemos que é o congregar da tua igreja, para te adorar, para te louvar, bem dizer o teu nome, Pai. Dê graça a cada um que está aqui, Pai. Fortalece, sustenta, fala com cada um deles através da palavra que vai ser ministrada, dos cânticos, das orações. Levanta corações, os convidados, Pai, aquelas pessoas que vão entrar através desse link, convidadas por um irmão desse, que está aqui congregados, Pai, que eles sejam essa porta, eles possam apresentar a porta do reino, do teu reino, para cada coração que está aflito, que não sabe o que vai fazer por conta dessa situação que está instalada no mundo, no país, no estado e no município. Por isso, Pai, no nome de Jesus, Pai, sopra sobre nós o teu Espírito Santo, cumpra esse derramar, Pai, como foi em Pentecoste, que cada alma possa estar cheia do teu Espírito, trazendo a revelação de tudo aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas e para a vida da tua igreja neste tempo, Senhor, como reflexo da tua santidade, como reflexo do teu poder e a manifestação também da tua pessoa, meu Pai, meu Deus. Por isso, Pai, no nome de Jesus, sopra sobre nós o seu bom depósito, o seu bom tesouro, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Felipe vai nos abençoar aí, como sempre, com algumas canções, e depois eu vou pedir aí Dona Marta está ali, eu vi a Dona Marta, está bonita, Dona Martinha. Dona Marta é uma dádiva, um presente de Deus para nós. Beleza? Felipe, é contigo. Bom dia, irmãos. A paz de Jesus a todos. Vamos adorar o Senhor com canções. Muito bom estar com vocês, reunidos. Melhor se fosse presencialmente, mas Deus sabe de todas as coisas e está no controle de tudo, né? Nunca saiu do controle. Vamos adorar o Senhor. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. Porque o reino de Deus é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. A alegria do Senhor, a nossa força é.
nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. Porque a verdadeira alegria está no fruto do Espírito Santo. A alegria do Senhor, a nossa força é. Plenitude de alegria, abundância de alegria. Somos cheios de alegria na presença de Deus. Plenitude de alegria e abundância de alegria. Somos cheios de alegria na presença de Deus. Alegria do Senhor, a alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. Porque a verdadeira alegria está no fruto do Espírito Santo. A alegria do Senhor, a nossa força é. Plenitude de alegria, é abundância de alegria. Somos cheios de alegria na presença de Deus. Plenitude de alegria, é abundância de alegria. Somos cheios de alegria na presença de Deus. Em Filipenses capítulo 4 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, com súplicas e ações de graça. E a paz que excede todo entendimento guardará a vossa mente e coração em Cristo Jesus. Nós experimentamos essa alegria porque nós confiamos em Deus. Nós sabemos quem Ele é, o que Ele pode fazer. Nós oramos todos os dias para que Ele perdoe os nossos pecados, para que Ele sare a nossa terra. Nós devemos continuar crendo que Ele sarará a nossa terra, que Ele curará os enfermos, Ele continuará sendo Deus. Por isso temos essa abundância de alegria dentro de nós. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por quem Tu és, Senhor, pelo sacrifício na cruz do Calvário por nós, ó Deus. Por isso que nós louvamos o Senhor em meio à pandemia, Senhor, em meio às dificuldades, ó Pai, nós te adoramos, porque Tu és maravilhoso, Tu és Rei e soberano. Plenitude de alegria, abundância de alegria. Somos cheios de alegria na presença de Deus. Se você é cheio de alegria, cante ao Senhor. De alegria, abundância de alegria. Somos cheios de alegria na presença de Deus. Plenitude de alegria, abundância de alegria. Somos cheios de alegria na presença de Deus. Aleluia, Senhor, te louvamos porque Tu és maravilhoso, Pai. Glória a Deus, aleluia. Vamos cantar uma canção nova. Já vão se acostumando com ela. Quando a gente estiver reunido presencialmente, vamos cantá-la. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem
preparamos a mesa. Tome lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome lugar de honra. Oh, 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 oh. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome lugar de honra. Tome lugar de honra. Oh, 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 oh. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome lugar de honra. Tome lugar de honra. Aleluia, Senhor. Toma o teu lugar de honra em nós, Senhor. Esse lugar é o nosso coração, Senhor. Que seja o teu altar, Deus. Que nossa casa esteja arrumada para receber o Senhor, Deus. Limpe-nos, Senhor. Tira toda a palha que ainda existe em nós, Jesus. Nós queremos contemplar a tua face, queremos ser cheios da tua glória, cheios da tua presença, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Te amamos, ó Pai. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Vai, Cezão. Glória a Deus. Obrigado, Felipe, aí, por mais uma vez estar nos abençoando, nos conduzindo em oração, com música, adoração e louvor também. Em nome de Jesus. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pais e irmãos, nós estamos nesse tempo aí, ainda estamos diante dessas medidas que a autoridade governamental, também a municipal tem, e por enquanto a gente está fazendo os nossos encontros desta forma, mas nós queríamos assim deixar você na liberdade, né? Porque normalmente a gente adora a Deus também com nossos dízimos, as nossas primícias, né? Quando estamos reunidos presencialmente, é um momento que você adora a Deus lá com a tua contribuição, com a tua primícia, com a tua oferta. Eu gostaria de te animar a você continuar fazendo isso. Nós temos aí, como igreja, nós estamos organizados, nós temos um CNPJ, nós temos uma conta corrente. As despesas com o salão, elas continuam, né? Até porque nós temos um contrato lá com o seu Wilson, e as ofertas, né? É claro, elas contribuem para que a gente possa ter esse espaço quando a gente estiver aí com uma liberação, com uma liberdade de ir e vir mais plena, nós vamos voltar a nos reunir presencialmente, mas aquele local lá também ele apresenta um custo, um gasto, e aí a gente precisa da contribuição ao Senhor da tua vida. Então, a conta da ICCD, Igreja Cristã Comunidade de Discípulos,
Agência Itaú, é a agência 1517, a conta corrente é a 29107, dígito 4. Você pode adorar a Deus fazendo o teu depósito, a tua transferência. Nós não temos ainda um Pix, né? Até porque nós estamos atualizando as documentações, não temos ainda um Pix registrado, mas futuramente nós teremos esse Pix, e aí você pode adorar. Se você depois não tem o número da conta, você fala aí com o teu líder ou com o teu discipulador, que a gente dá um jeito de fazer esse número chegar para que você adore a Deus também com a tua honra, a tua primícia, tá bom? Em nome de Jesus, beijo no coração. Deixa eu pedir aqui um amado irmão para orar pelo nosso irmão Silvânio, que vai nos abençoar com uma reflexão pela palavra do Senhor, que seja um lavar pela palavra, como diz a palavra do Senhor, né? Somos lavados, somos, digamos assim, animados pela palavra, né? E eu gostaria de pedir aí ao Gomes que está aqui, o nosso Comodoro, que ele possa orar pelo Silvano aí nesse tempo, entendeu? Gomes, pode abrir o teu microfone e ore pelo Sil. Tá bem. Bom dia, meus queridos. Estão todos ouvindo? Amém. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por esse momento que o Senhor nos proporciona, Senhor, e mesmo sendo pelo celular, nós estamos em contato com nossos irmãos em Cristo, vendo cada um, Senhor Jesus, matando a saudade, esperando em Ti que tudo isso passe o mais rápido possível, Senhor Jesus, para que nós presencialmente possamos dar um abraço nos nossos queridos irmãos. Pai, apresentamos a Ti a vida do nosso querido Silvano. Enche ele, Senhor Jesus, com o Espírito Santo do nosso Deus nesta manhã, como o Senhor já tem enchido a cada um deles, para que compartilhe, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, que nós possamos também estar, Senhor Jesus, com atenção em toda a palavra do Senhor, para aprendermos de Ti, compartilhar com nossos amigos e aqueles que necessitam ouvir de Ti, Senhor. Amém. Por isso, nós te pedimos que o Senhor encha a boca do Teu Filho, da Tua graça, do Teu amor e dos Teus ensinamentos, para que seja permanente em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Quero aproveitar aqui também para oferecer o nosso sentimento à família do César, o próprio César, pela partida da sua mãezinha. Mas que o Senhor Jesus conforte essa família. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Derrame também sabedoria ao César, para que ele continue essa caminhada, Senhor, de dividir a Tua graça com todos nós. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração nestes domingos, e tomamos posse daquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração no dia de hoje. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome. Rapidamente, só dar uma nota. Eu ouvi o Gomes orando aí pela minha mãezinha. Dar uma nota para os irmãos aí. Minha mãe, ela no leito lá do hospital, ela foi alcançada por um anjo, uma pessoa que aceitou a incumbência lá, a comissão lá, pela sogra do meu sobrinho, e ministrou Jesus para minha mãe. E minha mãe ali ainda, nos últimos momentos dela, pôde manifestar com a sua voz esse reconhecimento da morte do Senhor, da vida do Senhor, da ressurreição, e poder se unir a Ele. Então, houve plena paz nos nossos corações, que ela subiu para a glória com o Senhor, e nós nos alegramos, nós nos regozijamos. E por causa também dessa remissão do Senhor na vida da minha mãe, houve também conversão no velório, depois num bate-papo, num café, houve rendição também ao Senhor da vida de uma pessoa, né, e nós ficamos muito alegres, contentes, porque o Senhor, Deus, Ele é fiel. Ele não nos deixa enganados e nem nos traz nenhum pesar que
nós não possamos suportar. Então, em nome de Jesus, agradeço também as orações dos irmãos que oraram pela minha mãezinha e, glória a Deus, a vontade do Senhor se cumpriu. Amém? Silvânio, é com você. Amém, César. Amém, meus amados. Pai de Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. Muito bom dia. Amém. Como nós temos falado, né? Como temos perseverado nesse caminho, né? De oração, de contrição, buscado ao Senhor. Estimulado também, né? Pelo Espírito Santo a ter a nossa vida de devoção, nossa vida pessoal ali, né, íntima com o Senhor. Eu creio que isso pode cooperar muito bem, aliás, coopera muito bem com a nossa vida, com o nosso crescimento, com o nosso amadurecimento como igreja e como filho de Deus, né? Hoje de manhã, né, eu estava dando um cafezinho pro Mateus, né? E ele não estava querendo comer, estava ali e tal. Aí, né, falou assim: filho, come aí porque nós vamos para a reunião da igreja. Ele ficou todo contente. Aí quando falou assim: filho, só que é online. Aí ele fez aquela carinha murchinha, tipo assim, poxa. Eu acho que a expressão dele refletiu talvez o desejo do nosso coração, né? De estar junto, de poder se abraçar, poder estar pertinho mesmo, sem nenhum tipo de restrição, sem nenhum tipo de limitação. Eu creio que esse é o desejo do nosso coração e acredito que no tempo oportuno Deus vai nos proporcionar isso também, que nós possamos estar juntos, como o Felipe cantou essa canção Emaús, né? Que é uma canção assim que está girando muito nesses dias aí. Nós aqui em casa temos escutado muito essa canção e fala de comunhão, né? Fala de partir de pão e fala também de uma vida deseja assim, alguém que deseja ver Jesus, se relacionar com Cristo, né? Se relacionar com a pessoa dele, né? Isso é o que é o mais importante, isso que de fato é o que faz diferença na vida daquele que professa sua fé em Jesus Cristo, né? Eu peço para você abrir a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Vou ler o verso 28, 29 e 30. Mateus 11, 28, 29 e 30. É um texto muito conhecido de nós e eu espero poder aqui cooperar com a tua vida para que possamos crescer mais em Cristo Jesus. O texto fala assim, ó: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É um texto nós lemos bastante, né? Refletimos bastante, é comum, né? O Evangelho, o Novo Testamento. E aqui há a fala de Jesus, o próprio Jesus falando para aqueles que estão ali ao redor, né? Esse contexto, primeiro, ele fala de alguém que está sobrecarregado por causa do seu pecado, por causa da sua vida comum. É uma palavra muito, assim dizendo, evangelística, né? Quando nós geralmente pregamos para alguém, usamos também esse texto, porque ele é um texto que, de fato, ele abarca, ele abraça essa realidade da vida independente do homem. E Jesus, com muita propriedade, ele fala assim, que vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, todos vós. Na verdade, ele não está fazendo uma separação daqueles que estão cansados e daqueles que não estão cansados. Ele está fazendo uma afirmação. Todos estão cansados. Por quê? Porque por causa do jugo do pecado, o peso do pecado
que foi colocado sobre os nossos ombros pela realidade que Adão abraçou logo após ali a sua desobediência a Deus. Nós fomos subjugados a esse pecado. Então, nós vivemos tempos muito difíceis, meus irmãos, muito difíceis, onde nós tentamos, de alguma maneira, digo nem nos afastar, mas tentar lidar com essa realidade, como propriamente foi dito aqui, né? De pandemia mundial, de restrição, de limitação do nosso ir e vir. Nós temos falado isso muito, porque é uma realidade, é uma realidade. Eu acredito até que há um certo exagero em algumas notificações, até com base em algumas notícias que eu já tive também. Mas eu não nego a realidade dos fatos, mas talvez o exagero, né, talvez a potência que é colocada em algumas ocasiões, né? Mas vamos à nossa realidade. A nossa realidade é que nós estamos aí, de certa maneira, influenciados por esse tempo, subjugados no sentido, assim dizendo, né, por causa do sistema do mundo. Não subjugado no sentido de escravo desse mundo. Nós já fomos libertos da escravidão desse mundo. Glórias ao nosso Senhor. Mas nós temos ainda algumas questões que precisamos lutar dia a dia. Por exemplo, a nossa carne, né, o mundo, o pecado, a tentação, a nossa realidade ainda nesse tabernáculo, né, que de vez em quando parece que nós saímos da nossa condição espiritual e tendemos mais para o que é carnal, o que é mundano, o que é agora. E precisamos voltar ao nosso eixo, né? Voltar ao nosso eixo, voltar ao centro da vontade de Deus. Jesus, quando ele está dando essa confirmação de que todos estão cansados e sobrecarregados, ele fala isso com uma propriedade de alguém que é livre. Por quê? Jesus santo, o Filho de Deus, que não cometeu pecado, ele tem propriedade para dizer o que de fato nós precisamos, o que de fato nós necessitamos. E ele fala: vinde a mim, porque vocês estão cansados e sobrecarregados. Em Mateus capítulo 4, versículo 19, existe aquela parábola, né, do jovem rico, né? 19, 21, Mateus 19, 21. Ele fala assim da parábola do jovem rico, que ele pergunta para Jesus: Senhor, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus dá o caminho lá sobre os mandamentos, né? Tem observado isso, aquilo. Aí finaliza da seguinte maneira: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, segue-me, né? Então você percebe que é seguir Jesus, é ir a Jesus. Não é ir a um sistema, é ir a Jesus. Aquele jovem rico, ele obedecia os mandamentos, mas faltavam algumas coisas ainda. Faltava ele se desprender do que era material, do que era terreno, para poder seguir aquilo que é eterno, que era o próprio Cristo, na frente dele ali, refletido na imagem de Jesus. Agora, em Mateus capítulo 4, 19, agora é 4, 19 mesmo, Jesus fala para os pretensos ali, né, discípulos, né? Vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. E essa palavra vinde, ela no grego, ela é o deute, que tem a mesma conotação. Venha agora, venha aqui, venha até aqui, né? O strong no grego, ela tem essa conotação enfática. Há um senso de urgência, mas um senso de urgência não porque Jesus precisa, o senso de urgência porque nós precisamos. O senso de urgência de Cristo é porque nós precisamos, porque ele olha para nós como sobrecarregados e cansados e falam: venham a mim, né? Existe também uma preocupação no sentido de que nós precisamos olhar
para o Senhor, não olhar para uma religião, não olhar para um costume, não olhar apenas ao que está sendo dito ao redor e não olhar, não nos apossarmos de Cristo. Nós precisamos nos apossar de Cristo, das suas virtudes, do homem manso e humilde que ele é, do Filho de Deus que foi revelado a nós por misericórdia e bondade do Pai. Lá em João 6:68, Jesus está fazendo um discurso duro. E muitos dos seus discípulos vão embora. E Jesus chega assim para os discípulos, outros os que ficaram, e diz assim: vem cá, e vocês? Vocês vão ficar aí? Vocês não vão embora também, não? Aí Pedro, ele fala da seguinte maneira: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Você vê que a ênfase de Pedro é na pessoa de Jesus. Para quem nós iremos? Não para onde nós iremos. Não é a um lugar. Não é a um local. Não é uma geografia. É uma pessoa. A vida de Deus está numa pessoa. Um exemplo muito simples. Nós não podemos nos reunir presencialmente hoje. Mas nós estamos em Cristo. Amém? Eu creio que você está em Cristo. Eu creio que você está em Jesus. Nós estamos em Cristo. Então, mais do que estar no lugar, é estar em Cristo. Claro que no tempo oportuno, Deus vai nos dar, né, vai nos levar a esse ajuntamento, ao cearmos, ao partir o pão presencialmente. E isso é maravilhoso. Por quê? Porque não apenas nós não apenas estaremos reunidos, nós estaremos reunidos com propósito, olhando para Cristo, olhando para o corpo de Cristo, que é eu e você. O corpo de Cristo que somos nós. Os membros unidos e agora também juntos. Nós estamos unidos, mas nós também queremos estar juntos. Eu quero estar pertinho de você. E eu acredito que você quer estar perto de mim e de outros também. Porque isso faz parte da vida normal da igreja. O que nós estamos vivendo hoje, nesse sentido aqui de, nem sei dizer se a palavra correta é virtual, né? Virtual, mas é apenas uma maneira, né, que nós, como igreja, Deus nos deu essa graça de podermos nos ver, nos falar, sermos ministrados, né, e alcançarmos o propósito de Deus. Mas isso é de maneira temporária, meus irmãos. Eu acredito que essa nuvem vai passar. Nós temos orado para que essa nuvem passe logo. Por quê? Porque nós queremos estar juntos, nós queremos estar pertinho. A igreja de Jesus, o corpo de Cristo, anela por isso. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Então ele fala, vinde a mim. Então quando ele fala vinde a mim, ele fala hoje para nós, vinde ao corpo. Vinde ao corpo. Olha que maravilhoso. Jesus já não está mais presencialmente aqui. Ele se foi, assim dizendo, fisicamente, mas a igreja, o corpo de Cristo, está vivo. Então, quando ele fala, vinde a mim, ele está dizendo, venha ao corpo. Venha ao corpo. Ele quer que nós estejamos juntos, unidos, não apenas reunidos, mas unidos também. O chamado do Senhor é para que o homem se volte para o Cristo, o soberano refletido na pessoa de Jesus, que foi revelado, como está lá em João 3,16. Que deixemos de olhar a vida com um fim em si mesmo, como que os que não têm esperança, pois nós temos a esperança confirmada em nós. Romanos 5 fala sobre isso. O amor de Deus já foi derramado em nossos corações. Então a esperança não nos confunde, porque o amor de Deus já foi derramado em nossos corações. Nós temos esperança. Nós olhamos para o mundo aí fora, nós olhamos para os relatórios, olhamos para essa pandemia mundial. Se você ligar a TV, aliás, se você liga a TV, o smartphone, o noticiário dos números de morte, de internação, de falta de leite, eles são diários. Eles são diários. Mas Deus, Ele quer que nós olhemos para Ele, olhar firme no Senhor, não deixar
que essas circunstâncias, como Paulo fala, transitórias, terrenas, venham mexer conosco. Nós estamos em Cristo Jesus. Não deixe. Ó, por mais que você esteja vivendo esse tempo difícil, limitado, nós estamos vivendo, não deixe que isso seja um influenciador na tua vida. As pessoas estão sofrendo, e sofrendo de depressão, sofrendo de estresse, sofrendo a depressão, que é o excesso do passado, né? O estresse, que é o excesso do presente, e também ansiedade, que é o excesso do futuro. O que é o excesso do futuro? Eu preciso fazer isso, eu preciso resolver isso, eu preciso, sei lá. Muita gente está sofrendo porque não conseguiu trocar o carro esse ano. Muita gente está sofrendo porque não conseguiu fazer a viagem que tanto planejou. Mas para pensar, será que isso de fato é tão importante assim aos olhos de Deus? Eu e você, como os nascidos de novo, será que se nós olharmos para isso, será que isso de fato é tão importante assim? Eu não estou dizendo que você não deva viajar, descansar. Claro, isso eu acho que essas coisas são importantes, mas não a ponto de nos desesperarmos. O que eu vou fazer? Fica tranquilo, Deus está no controle. Vai a Ele e fala: vinde a mim, não deixe que essas coisas cansem você. Não deixe que essas coisas venham a trazer sobrecarga sobre a sua vida. Viva um dia de cada vez. O Salmo 34, a partir do verso 15, fala assim, ó: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Olha que maravilha! Muitas são as aflições do justo. Parece que essa parte aqui parece que não é muito vida de crente, não, né? Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Mas o Senhor os livra de todas. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Você percebe que muitas vezes há uma fala, há um jargão que o crente, ele, uma vez que entregou a sua vida, o governo da sua vida para Cristo, parece que os seus problemas acabaram. Tá lembrado aquela frase, né, lá na época do Cacete Planeta, quando eu assistia lá o Tabajara? Seus problemas acabaram. E não é bem assim. Não é bem assim. A nossa vida, ela continua. É uma luta, um dia de cada vez. Se nós fôssemos olhar dessa maneira mesmo, que uma vez em Cristo nós não podemos sofrer mais nada, esse testemunho talvez ele não seja coerente com a vida de Jesus. Por quê? Porque Jesus, para nos dar a vida, ele teve que sofrer. Para Jesus nos dar vida, ele teve que perder, ele teve que abrir mão, como diz lá Filipenses 2. Ele abriu mão da sua glória. Então, nós, como os herdeiros dessa vida, nós também herdamos, assim dizendo, os sofrimentos por causa da justiça, mas também herdamos o galardão da vida eterna, porque Jesus ele ressuscitou ao terceiro dia e está à destra de Deus, e intercede por nós. Olha que maravilha! Então, não nos apeguemos às coisas dessa terra. E agora a segunda parte fala: tomai o meu jugo. Ele fala primeiro assim: vinde a mim, depois ele fala: tomai o meu jugo, que é um imperativo também, é uma palavra de ordem, que ele fala assim: você precisa tomar o meu jugo. Antigamente, quando eu lia os evangelhos, né, começando a ler, eu achava que o jugo era relacionado a julgamento, mas não, eu aprendi com o tempo que jugo é diferente de julgo, né? O jugo é de julgamento, mas o jugo ele é diferente. O jugo é uma
é uma armação de madeira, não sei quem já viu, eu já vi algumas vezes, é uma armação de madeira, como se fosse uma cangalha em 2 U's, né, ligados, onde é preciso ser feito um arado, um trabalho numa terra. E os bois, eles eram encarregados de fazer esse arado. Então, um boi mais velho, ele estava aqui, e um boi mais novo, um animal mais novo, estava do outro lado. E esse animal mais novo, ele era ensinado no caminho a arar a terra, a trabalhar a terra. O mais experiente estava ensinando o mais novo a trabalhar aquela terra. Isso fala um pouquinho também de discipulado, mas não é o tema que nós vamos entrar agora. Esse jugo era com a intenção de nós, Jesus exemplificou para que nós pudéssemos aprender a andar com ele, que é o nosso irmão mais velho. Jesus é o nosso Senhor, é o Filho de Deus, nós fomos adotados por ele. Então nós somos os irmãos de Jesus, ele é o nosso irmão mais velho. Então, ele nos ensina nesse trabalhar da terra, do dia a dia, da vida. Ele fala, tomai o meu jugo, quer dizer, vem comigo, né? Não nos ofendendo com a palavra, né? Mas existe hoje uma fala muito recorrente aqui no Brasil, principalmente, né? Que é a chamada imunidade de rebanho. A imunidade de rebanho fala de quê? Imunidade de rebanho fala de quantidade de animal, de bicho. Está falando de pessoas, claro. Mas ele fala da imunidade de rebanho, né? Então, nós, como rebanho de Deus, como ovelha de Cristo, nós precisamos também colocar esse jugo. Jesus não está impondo esse jugo sobre nós. Ele não está colocando. Ele está falando, tomai o meu jugo. Tomai, pega aqui o jugo. E vem trabalhar comigo. Vem andar comigo. Ele fala assim, vem aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Engraçado que nesse tema ele não fala aprendei a mansidão e a humildade. Ele fala aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. E esse também é um dos ensinos que ele faz ali no Evangelho de Mateus, capítulo 5, né, no Sermão do Monte. Ele fala sobre mansidão, ele fala sobre humildade. Então, ele fala, aprendam de mim. A intenção do jugo é que eu esteja unido junto com aquele que de fato pode me socorrer, Jesus, me aliviando o fardo do pecado e, consequentemente, do cansaço de uma vida independente, sem Cristo. Essa é a primeira parte. E também do fardo da religiosidade. Uma vez que necessito me relacionar com o Pai e não com a religião. Quando colocamos o olhar nas Escrituras de maneira atenciosa, vamos perceber que ao longo do tempo o desejo de Deus é que nos voltemos para Ele, como no princípio, de um relacionamento pessoal, permanente e de confiança. Não é nos relacionarmos com a religião, quer seja ela protestante, católica, espírita, umbandista, não é se relacionar com a religião, é se relacionar com o Pai, é se relacionar com Cristo, né? Em Mateus capítulo 23, no verso 39, fala que Jesus ele censurou os escribas e fariseus por sobrecarregar as pessoas com ordenanças que iam além da lei de Moisés. Isso está do verso 1 até o verso 39, do capítulo 23 de Mateus. O excesso de zelo os levava a exageros e, com isso, dificultava a relação dos homens tementes a Deus com o próprio Deus. Imagina, a religião, de certa maneira, dificultando a relação do temente a Deus com o próprio Deus. Por quê? Colocava encargos sobre os ombros daqueles homens da época que ia além daquilo que Deus estava falando, daquilo que Deus estava ordenando. E nós precisamos aprender isso. O jugo de Jesus consiste em guiar o homem no caminho do Pai, ensinando-o a viver e desfrutar o reino de Deus. Se desprender das coisas terrenas e apegar-se daquilo que é eterno. Bom, Mateus capítulo 6 também fala assim, não ajunteis, 6,19, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem,
e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. João 6:29 fala da seguinte maneira: Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que me enviou. Por que eu coloquei isso aqui também? Porque da mesma maneira que nós vivendo com Jesus, tomando o jugo de Jesus, aprendendo dele, que é manso e humilde, ele também nos ensina a trabalhar a terra. Trabalhar essa relação que nós temos com esse mundo ainda. Com o sentido que de preparar essa terra para o Senhor também. Preparar de que maneira? Anunciando o Cristo. Porque da mesma maneira que nós estávamos sobrecarregados por causa do pecado, cansados, oprimidos por causa do pecado, e Jesus nos libertou, ele também quer que nós façamos o mesmo. Anunciemos aquele que de fato pode tirar o jugo, pode tirar o peso, o fardo do pecado e desfrutar da vida de comunhão com Deus. Essa também é parte da nossa responsabilidade como discípulos, porque nós vivemos, experimentamos, nos relacionamos com Deus e compartilhamos isso também com o próximo. Nossos amigos, os nossos familiares, pessoas que estão aí perdendo a sua vida, perdendo a noção, de fato, daquilo que Deus quer. Quando ele fala, vinde a mim, ele fala porque ele nos ouve. Jesus nos ouve. Ele ensinou para nós a oração do Pai Nosso. Ele falou, que o Felipe também falou um texto aqui na hora da ministração da música, que ele falou assim que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas que as nossas petições sejam conhecidas diante do Pai. Então ele falou assim, vinde a mim porque eu ouço vocês, eu escuto vocês, eu estou atento, eu sei o que vocês precisam. Ele fala também, vinde a mim porque eu posso curar vocês. Em Mateus 8:8, o centurião, ele teve essa experiência, que Jesus curou aqueles da casa dele, aquele servo dele. Então, Jesus, ele não apenas nos ouve, ele nos cura. E ele nos livra também, ele nos salva. O texto que eu li aqui, o dos Salmos, ele fala que os ouvidos dele está atento às nossas orações. O salmista também fala assim que eu elevo os meus olhos para o monte. E de onde me vem o socorro? É uma pergunta. E ele próprio afirma, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro não vem daquele que fez a vacina. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro não vem daquele que negou a vacina. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro vem de Cristo, o autor da vida. Aquele que conhece todas as estrelas, as chama por seu nome e nenhuma delas lhe falta. O meu socorro vem do Senhor. O teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E também ele fala assim, aprendam de mim. Esse aprender de mim também é um verbo grego chamado mantano, que é aprender, aumentar o conhecimento próprio, crescer em conhecimento, ouvir, aprender pelo uso e prática. Olha que interessante. Aprender pelo uso e prática. Não é que nós vamos fazer uso de Jesus, mas é que nós estamos nos utilizando do momento, da oportunidade que ele nos dá de nos achegarmos a ele e aprender com prática. Aprender da vida de uma pessoa ou com uma pessoa consiste em me relacionar com ela, me envolvo com a sua rotina, quando dou atenção e priorizo essa relação. Aprender com Jesus, estando com Jesus, se relacionando com ele. Quanto mais me achego a ele, mais o conheço.
Vamos pegar aqui um exemplo bem simples aqui. Os casados. Os casados. Quando nós éramos solteiros e começamos a nos relacionar com o nosso cônjuge, a nossa relação de conhecimento era muito limitada. Nós estávamos mais apaixonados e mais intencionados em estar com aquela pessoa do que propriamente compartilhar outras coisas. Talvez as dificuldades do dia a dia. Quando eu e Né nos casamos, naquele momento da cerimônia, o Fonseca falou assim: você quer falar alguma coisa de livre e espontânea vontade? Eu falei assim: Fonseca, eu não sei o que eu falo, cara. Aí ele falou: então, você vai repetir o que eu falar aqui. Tá bom. Bom, falou algumas coisas lá, mas ele falou uma frase assim que me comprometeu pro resto da minha vida. Ele falou assim: você promete fazer dessa mulher a mulher mais feliz da terra? Prometo. Meu Deus. Mas é difícil. Por quê? Porque nós achamos que a gente está preparado para dar tudo de bom para ela, tudo de bom para ele. Talvez nós não vamos errar em algum momento. Mas quando a gente casa, a gente tem a percepção de que muita coisa a gente precisa aprender, conhecer mais a minha esposa, a esposa conhecer mais o seu cônjuge, o seu esposo. Isso é uma rotina, não uma rotina, não digo no sentido cansativo, mas eu falo que é um dia a dia, é um trabalhar em nossos corações e no coração dela também, no coração da esposa e do marido. E os atritos vêm, as situações vêm. Meus irmãos, na relação de casal, na relação como casal, o céu e o inferno é uma linha muito fina. Vou dar um exemplo. Para os maridos que não estão acostumados a lavar a louça, quando a esposa vê o marido lavando a louça, o que ela diz? É o céu na terra. É o céu na terra. Esse homem está lavando a louça, é o céu na terra. E o homem se sente o quê? O homem se sente no céu. Cara, minha esposa está gostando. Ai. Mas se ela perceber que você passou aquele lado verdinho da bucha em alguma louça que não era para passar, naquele recipiente de plástico mais conhecido, vou fazer uma propaganda aqui, como Tupperware. Se você passar o ladinho verdinho naquele recipiente, aquele céu foi lá para baixo. O que você tá... Bom, não vou nem falar o restante aqui. Mas é uma linha muito fina, mas faz parte da nossa relação como marido e como esposa. Crescemos em tudo, nós crescemos isso também. De vez em quando a gente dá uma patinada, mas é também a oportunidade de crescermos. E não é crescermos no sentido com Jesus, não é crescer não apenas sabendo literatura, mas crescer na relação. Em João 5,39, Jesus fez uma referência muito forte aos religiosos da época. Ele falou assim: vocês examinam as escrituras, porque julgam que nelas tem vida eterna, e elas mesmas são que testificam de mim. Olha só, João 5,39. Os camaradas, eles liam as escrituras e testificavam que nas escrituras tem vida eterna. E tem vida eterna, desde que eles olhem para Jesus. Porque as escrituras apontam para Jesus. Isaías é um livro muito profético a respeito da vinda do Messias, a vinda do Salvador, a vinda de Jesus. Isaías fala com muita propriedade sobre o Salvador, sobre aquele que iria remir, salvar Israel e os gentios também. Então, não é apenas saber, é conviver, é se relacionar. 1 Coríntios 11, 1, Paulo fala assim: sejam os meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Paulo está falando assim: eu tenho imitado a Cristo. Mas curioso, né? Paulo, ele nasceu num período fora do tempo de Jesus, como homem. Como ele mesmo fala, né? Eu nasci um apóstolo fora do tempo, né? Ele não se relacionou com Jesus.
mas ele se relacionou com os discípulos, com a igreja, com aqueles que eram de Cristo. O que eu entendo? Eu entendo também que eu aprendo de Jesus quando me relaciono com vocês, quando eu me relaciono com os meus irmãos. Filipenses 3,17 também Paulo fala outra vez: irmãos, sejam meus imitadores e atentai para aqueles que andam conforme o exemplo que tem de nós. Olha só, ele fala assim: imitem a mim, mas tem outros também que são imitadores de Cristo. Olhem para eles, atentem a eles, porque eles amam a Jesus. Imitem a eles também, porque eles são zelosos em obras. Então, não é apenas um, dois, três, em todos. Nós aprendemos uns com os outros. Aprendemos orando. Aprendemos vivendo unidos. Aprendemos partilhando o pão, as necessidades. Por exemplo, entre nós precisamos saber se alguém está precisando de algo, se há algum necessitado entre nós, se há algum que está passando uma dificuldade na vida. Claro que nós já entendemos essa questão do corpo de Cristo, do discipulado, do companheirismo, mas precisamos ir além disso. Se preocupar com a vida do meu próximo, se preocupar com a vida daquele que está perto de mim, me relacionar com a realidade dele, fazer parte da realidade dele e ele fazer parte da minha realidade também, como igreja, como corpo de Cristo. Amém? E por último, para encerrar, fala assim, ó: achareis descanso para a vossa alma. Ele fala assim: vinde a mim, tomai o meu jugo, aprendei de mim. E ele fala que vocês vão alcançar, vocês vão achar descanso para a alma de vocês. Vocês percebem aqui que Jesus está falando que o cansaço não é físico. O cansaço não é mental. O cansaço é na nossa alma. Porque quando você está cansado fisicamente, o que você faz? Você dorme, você cochila. Quando você está cansado na mente, você dormir descansando também, você descansa a sua mente. Mas o cansado na alma, ele não descansa. Ele é inquieto. Ele, como eu falei, né, a depressão, né, o excesso do passado, o estresse, o excesso do presente e a ansiedade, o excesso do futuro, tá ali, ó, na cabeça do camarada. Não para. Ele já vai dormir preocupado com o dia de amanhã. O que ele tem que fazer porque ele não bateu a meta, ele não conseguiu vender o que era para vender, e aí a Bíblia fala que para nós, os filhos, Deus ele dá a nós enquanto nós dormimos. Não é enquanto nós não fazemos nada, enquanto nós dormimos, descansamos. E ele fala: descanso para a alma. Descanso para a alma. Aqui fica claro que a intenção de Jesus é fazer em nós a obra completa. Porque se ele faz na minha alma, nas minhas intenções, naquilo que eu de fato preciso, o resto, ou o restante, assim dizendo, vai acontecer, vai progredir dia a dia, em nome de Jesus. Só que nós precisamos tomar posição. Qual é a posição? Dar ordem, em nome de Jesus. Dar ordem à nossa alma. Dar ordem à nossa inquietação. Dar ordem à nossa ansiedade. O salmista, no Salmo 116, verso 7, ele fala assim, ó: volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Olha que maravilha. Salmo 116, verso 7. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Você crê que Jesus tem sido generoso com você? Você crê que Jesus tem sido abundante com você?
como eu falei, não por aquilo que você não fez esse ano ou ano passado, mas por aquilo que você já tem, ou por aquilo que você é em Cristo Jesus. No Salmo 42:5 também fala assim, ó: por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Olha, espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e meu Deus. Que maravilha! Que maravilha! Davi, ele teve que dar uma ordem para a alma dele. Dá uma ordem. Por que está abatida? Volta ao teu sossego. Deus, ele é soberano. Ele cuida de mim. Ele cuida de você. Deus é sobre tudo e sobre todos. Ele é o nosso auxílio. Ele é o nosso socorro. Ele é a nossa esperança. Amém? A alma, que é o centro das razões e emoções, se ela estiver sujeita a Cristo, não temerá o dia mau, pois terá como base forte aquele que tudo pode. E nele, sim, o Senhor também eu tudo posso. Amém? Quero encerrar aqui. Eu acredito que já é suficiente para nós, mas eu queria fazer um pedido. Ainda, eu acredito com base nessa ministração. Eu creio que, de fato, Deus está nos chamando a esse relacionamento íntimo com o nosso Senhor. Eu sei que nós nos relacionamos com Ele, mas talvez nós tenhamos que ir além, um pouco mais fundo, e mergulhar nesse rio de água viva, Sim. sem medo, sem reserva. Eu tenho batido nessa tecla. Tenho batido nessa tecla não com os outros, meus irmãos, comigo. Eu tenho falado isso para minha alma. Mergulha sem medo, sem reserva. Não pense no dia de amanhã. Não é viver de maneira irresponsável, mas é viver de maneira despreocupada. Sabendo que o meu Pai, Ele cuida de tudo. Ele já proveu tudo. E Ele vai providenciar tudo. Sil. Eu queria... Opa, alguém falou aí? Fui eu, Sil. César. Ouvindo você um pouco, né? Você frisou lá a palavra aprender de mim, depois você usou lá para quem iremos, dentro daquilo que nós, como igreja, como nascidos de novo, filhos de Deus, você estava falando desse relacionamento que devemos ter com Deus, e você citou Davi, né? Davi, ele priorizava. Podemos dizer que Davi possa também se tornar um exemplo para nós, porque ele experimentou o que nós experimentamos de ter nascido em pecado. Ele mesmo falou isso, né? E ouvindo você, eu lembrei de um texto, porque o desejo de Jesus, quando ele fala assim, ó, aprendei de mim, ó, vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados, você usou aí a palavra lá do aprendei, né? E eu me lembrei do texto que o próprio Deus, né, falava para o povo assim, ó, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, né? Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Então, naquela época, o sacerdote ele tinha a missão de alertar o povo ele se relacionava com Deus, a função dele era se relacionar com Deus, ouvir Deus e passar para o povo esse conhecimento. Hoje nós temos um sumo sacerdote que se chama Jesus Cristo. Ele não é um sacerdócio segundo a ordem humana, mas é um sacerdócio segundo a ordem celestial. Ele tem íntima ligação com o Pai e ele revela o Pai a quem deseja. Então, esse aprender, ele está intimamente ligado a isso, que na medida que o nosso espírito, ele aprende, conhece, aí, o que você citou aí, a nossa alma, ela se rende, ela se sujeita. Por quê? Porque, como nós estamos ligados ao trono da graça, e dia após dia nós buscamos conhecer a essência, o caráter de Cristo, por isso que nós devemos ter o caráter do Senhor em nossas vidas, nós vamos recebendo no nosso espírito essa revelação, esse conhecimento para saber o que precisamos fazer. Então, o povo estava perecendo na época justamente por isso, porque faltava o povo esse conhecimento do santo,
Então, nós precisamos crescer. Diz a palavra também que Jesus crescia em graça e conhecimento diante de Deus e dos homens. Nós, como igreja, precisamos crescer nessa graça, nesse conhecimento, não só diante de Deus, mas também diante dos homens, porque nós precisamos revelar Ele. Então, quando você começou a citar aí o texto de Mateus 11, né, que Jesus chamando a Ele, Jesus está chamando a Ele, e depois você cita lá, para quem iremos, porque não existe outro caminho, é Ele que nos conecta ao Pai e, através dele, nós recebemos esse conhecimento do Santo que vai nos ajudar nessa caminhada terrestre, vai fazer com que a gente faça aquilo que Deus deseja que façamos. Então, em nome de Jesus, é muito bom ouvir, e aí eu gostaria de agregar nesse sentido aí, de que Deus está soprando sobre nós, está desejoso que nós nos aproximemos dele, não importa o nosso cansaço, a nossa alma, mas que possamos nos apresentar, nós já temos essa condição de nos relacionar com ele, através de Jesus Cristo. Amém, César. Eu queria, a minha sugestão, né? Eu queria encerrar aqui, nós pedir para o Felipe aí, eu queria com vocês cantar novamente Emaús. Por quê? Porque eu acredito também que, ainda que nós estejamos distantes fisicamente, o nosso espírito está conectado ao espírito daquele que todo vive, daquele que tudo reina. E eu acredito que essa canção ela é uma oração também do nosso desejo de entregar, e não apenas entregar, ofertar a nossa vida para aquele que está dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Amém? Se o Felipe puder ministrar essa canção aí, eu agradeço, Felipe. Só abrir o teu microfone aí, Sueli, Felipe. Amém? Tá me ouvindo? Tá chiando um pouquinho aí. Estão me ouvindo agora? Não, né? Os nossos olhos se abrem e reconhecem
preparamos a mesa. Tome o lugar de honrar. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Amém, glória a Deus. Aleluias, irmãos. Uma bênção. O Sil, você pediu o irmão para tocar. Você quer finalizar com uma oração? A Amém. própria canção já foi uma oração, mas é sempre bom, né? Sim. Abençoa a gente. Amém. Pai, nós queremos, em nome de Jesus, render graças a Ti, ao Teu nome, que está sobre todos os nomes, que reina sobre tudo e sobre todos. E é bom para nós sabermos que, apesar de tão grandeza e tão plenitude que o Senhor tem e é, o Senhor olha para nós, pequenos, falhos, e cuida de nós, e tem cuidado de nós, tem nos dado sustento, amparo, porque o Senhor, Pai, aprova o Teu amor nos amar, e aprova o Teu amor, Pai, nos colocar em um lugar de descanso, que é em Cristo Jesus, Pai. Nós queremos Te agradecer pelo nome de Jesus, que veio para nos tirar todo o peso do pecado, todo o enfado de uma vida sem conhecer a Ti, mas que agora, por obra do Teu Espírito Santo e por amor Teu, nós podemos desfrutar, Pai, de tão grande favor. Então, em nome do Senhor Jesus, que nesse tempo, Pai, de pandemia mundial, nesse tempo de restrição, de limitação, nós possamos nos voltar ao Senhor, porque o Senhor falou: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vou lhe dar o descanso. Então, em nome do Senhor Jesus, que os meus irmãos possam ser renovados no Senhor, tenham descanso em sua mente, corações e alma, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós possamos olhar para o Senhor e, a despeito de tudo que está ao nosso redor, a nossa boca te louve, nosso coração se alegre com tudo aquilo que o Senhor é e com tudo aquilo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Amém. Amém, Pai. Graças a Deus. Amém.